Oiê, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao canal para mais um vídeo. Eu sou Célia Siqueira e hoje nós vamos aqui fazer os detalhes finais da raiva. Para você que está chegando aqui agora, eu deixo aqui embaixo na descrição toda a lista de material, inclusive o link da playlist da raiva e dos outros personagens que já temos, que são Ansiedade, Nostalgia e Nojinho, tá? Este é o quarto personagem que eu estou trazendo para o canal. Então aproveita aqui no início, já te peço para se inscrever no canal se ainda não está inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, curta, comenta, compartilha. Essas são ações importantes para além do YouTube te notificar quando a gente colocar vídeos novos, também faz com que ele mostre para outras pessoas o conteúdo do canal e com isso ajuda no nosso crescimento, tá? Para que eu continue trazendo muitas novidades para vocês. Inclusive, se você quiser ajudar mais ainda o canal, você pode hypar o vídeo. Aqui embaixo nos comentários, quando você for deixar seu comentário, passa para o ladinho e ali você clica, hypa e dá pontuações para o nosso vídeo. Isso também ajuda no crescimento do canal. Então é isso, bora lá para o nosso passo a passo. Então, nós vamos começar primeiro aqui com o cinto. Eu estou usando o marrom tabaco, que é um pouquinho mais escuro, tá? Comecei fazendo aqui 60 correntinhas. Nós vamos laçar a agulha, pular duas e a partir da terceira, olha, uma, duas, a partir da terceira, vamos voltar fazendo meio pontos altos. Vamos trabalhar até no final das correntinhas, fazendo meio pontos altos. Então, aqui, feita toda a carreira com meio pontos altos, eu vou deixar essa sobra de linha aqui para baixo e agora eu vou contornar todo ele com ponto baixíssimo, tá? Ó, vou fazendo a curvinha e vou fazer pontos baixíssimos nesta parte aqui de baixo. Lá na outra pontinha, faço a curva pelas laterais e volto a parte de cima fazendo pontos baixíssimos também, tá? Para fazer um acabamento mais bonitinho. Aqui no final, ó, eu fiz o último ponto baixíssimo embaixo do primeiro. Corto e vou passar essa linha para dentro. Aqui, como vocês podem ver, eu deixei uma linha pequenininha, porque esse cintinho, olha, eu vou apenas colar essa linha aqui atrás para esconder o arremate, tá? Então, tá pronto o cintinho, nós vamos deixar reservado. Vamos fazer as outras partes necessárias. No final, a gente completa tudo. Vamos aqui agora, então, fazer a gravatinha. Vou começar aqui com vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13 correntinhas. Vamos pular a primeira, fazer um, dois, três pontos baixos. Agora, vamos laçar a agulha e trabalhar meio pontos altos, tá? Vamos fazer um, dois, três,
4, 5, 6, 7, 8 meio pontos altos. Vamos laçar aqui no último pontinho. Opa! No último pontinho, nós vamos trabalhar ponto alto. Vamos fazer um no mesmo ponto. 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vamos virar para o outro lado e trabalhar 8 meio pontos altos, prendendo essa sobra de linha junto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E finalizamos fazendo 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Tá feita a base da correntinha aqui, ó. Eu vou no primeiro pontinho, só para finalizar com um ponto baixíssimo. Cortar essa sobra, passar para trás, para fazer os arremates escondidinhos aqui atrás, tá? Agora, nós vamos fazer a parte de cima da gravatinha para colocar aqui. Nós vamos fazer um anel mágico. No anel, nós vamos fazer 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na segunda carreira, nós vamos fazer 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, ficando no final com 10 pontos. E agora, vamos fazer a carreira 3, mantendo os 10 pontos, ponto baixo sobre ponto baixo. Dez. E no próximo pontinho, vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Só passar essa sobra de linha aqui pra dentro, ó. E aqui, nesse caso, eu vou deixar ela escondidinha aqui dentro. Com a agulha eu não vou conseguir, né, porque é bem justinho aqui, ele ficou apertadinho. Porque esta partezinha aqui eu vou colar na parte de cima da gravatinha. Então, vamos deixar aqui escondidinho. Vai ser feito desta forma aqui, ó. Depois que eu arrematar, esconder aquela linhazinha ali de sobra, tá? Ela vai ser feita assim, ó. Mas antes, a gente tem um detalhezinho de bordado aqui. Vamos fazer primeiro a sobrancelha, para depois finalizar também. Vamos deixar a gravatinha reservada. E agora, nós vamos fazer a sobrancelha, tá? Comecei aqui com 32 correntinhas. Eu vou laçar, vou pular 1, 2. Na terceira correntinha, eu insiro a agulha e vou começar aqui a contagem de pontos altos. Vou fazer 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Vou laçar e agora vou fazer 4 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4 meio pontos altos. E aqui no centro, 2 pontos baixos. 2. Vou pular um pontinho e no próximo eu vou fazer um ponto baixíssimo, pra gente fazer aquela viradinha aqui na sobrancelha, tá? Feito o ponto baixíssimo, agora eu vou repetir nesta lateral que fiz na outra. 2 pontos baixos, 4 meio pontos altos, 1, 2, 3, 4. E 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos aqui na lateral, pegando, ó, uma alcinha, vou fazer ponto baixíssimo, para dar um acabamento e uma arredondada também no trabalho. Essa linha de sobra deixo para baixo, vou seguir fazendo pontos baixíssimos aqui na parte de cima da sobrancelha. E nesta outra lateral, vou fazer mais 2 pontos baixíssimos. Não vou fazer na parte de baixo, tá? A sobrancelha só na parte de cima. Passo aqui para trás. E ela vai ficar desta forma. Aquele ponto baixíssimo fez ela fazer essa curvinha aqui, que é a nossa intenção. Agora, vamos finalizar. Vamos começar pela gravatinha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com a gravatinha aqui, ó, é colocar um pouquinho de cola aqui na parte interna para colar essa pontinha aqui, tá? Ainda não fiz os arremates, porque aqui eu vou colar. Essa gravatinha é colada no corpinho, então primeiro aqui a minha preocupação é fazer o bordado, tá? E se eu passar cola na parte de trás, vai atrapalhar eu bordar. Aqui, ó, vou inserir a minha linha aqui por trás, pro nozinho ficar aqui em cima. Peraí. Vamos aqui pelo avesso, ó, fazer assim. Tá? Porque eu vou começar a fazer o bordadinho aqui. Vou fazer, ó. Isso aqui é intuitivo, tá? Então, vou fazer filmando tudo. Cuidado aqui para essa linha não me atrapalhar, para vocês não perderem, porque aqui vai na intuição mesmo, no risco. Eu vou aproveitar essa linha cinza para ela prender um pouco a sobra de linha vermelha que tem atrás. Ó. Vamos fazendo um zigue-zaguezinho.
Tá vendo? Não precisa ficar uma coisa muito simétrica, não. Vamos fazendo zigue-zaguezinho. Vou arrematar aqui e já volto com vocês. Aqui, ó, essa sobra de linha vermelhinha que ficou, acabou que eu costurei. Eu só vou passar, ó, essa cola vai ajudar porque eu vou colar a gravatinha, né? Então, ó, só passei uma colinha para fazer o arremate. Deixa eu esperar ela esfriar para não correr risco de eu colar no lugar errado. Pronto. Vamos ver aqui, ó. Aqui vai ser coladinho embaixo da golinha. E vamos fazer essa colagem. Vamos levantar a golinha. Primeiro passar um pouquinho de cola só no topo da gravata. E agora sim a gente pode colar o restante. Vou deixar ela solta aqui por enquanto. Eu vou colar ela para baixo depois. Mas tem o cintinho. Que aqui primeiro. Vou só passar a cola para essa sobra de linha ficar bem fixa aqui atrás. Esperar esfriar. Pronto. Agora sim, eu vou passar pelo corpinho, só para ela fazer o trespasse aqui. Este cintinho, ele tem que pegar exatamente na junção das trocas de cores, tá? Ele fica mais justinho, porque a gravata vai tampar. Nós vamos colar desta forma, a gravatinha vem por cima depois. Mas é só a gente ir arrumando aqui. Então, olha, vou começar a colar um lado. Pra depois ir ajeitando toda a volta. Tá, ó. Posso passar aqui no próprio corpinho. Como você pode ver, eu tô passando um fio bem fininho para não correr risco de vazar. Se você tem o hábito de usar cola fria, né, de silicone, faz sem medo. Gente, se borrar, não considere que seu trabalho tá perdido, tá? Com a cola quente é mais difícil, mas a cola fria, para quem trabalha com ela, tem como... Ah lá, eu já tinha passado um pouquinho de cola ali, mas aqui no caso, a gravata vai tampar. Se fosse cola fria, cola de silicone normal, tem como tirar, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino como limpar borrado de cola de silicone. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Então, não perde trabalho. Não considere seu trabalho perdido, não. Ó, tá coladinho. E agora, o que que eu vou fazer? Eu tô com cola ainda no dedo. Com a linha marrom chocolate, que foi a cor que eu usei para fazer a calça, eu vou fazer as presilhas. Aqui, este foi o motivo de eu ter passado pouca cola, só um risquinho, para não me atrapalhar. Ó, o nozinho vai ficar por baixo e eu vou fazer as minhas presilhas aqui. Se eu tivesse passado muita cola, me atrapalharia passar a agulha. E eu vou fazer duas... Ó, duas costurinhas aqui, ó, deixa eu mostrar. Ó, para cada presilha eu vou fazer duas costurinhas.
E vou seguir fazendo ao redor de todo o corpo. Só vou virar aqui. Para ficar mais fácil assim, de cima para baixo. E agora é só fazer o arrematezinho aqui, ó, na própria calça, que é do mesmo tom, e a gente esconde um nozinho aqui. E agora nós vamos colar a sobrancelha. Já coloquei aqui, ó, um alfinete centralizando, porque ela é colocada bem em cima dos olhinhos, olha, bem rente, tá? Então, coloquei um alfinetezinho aqui, só para me dar esta segurança. E vou passar a cola. E aqui, ó, colocar ela bem arredondadinha, acima do olho, como eu disse. Vou fazer o outro lado, aquela pontinha ali, eu ainda preciso colocar cola. Tá vendo? Eu coloquei a cola bem no centro, para não ficar essa partezinha aqui muito presa, né? Para ficar uma coisa mais discretinha. Passar aqui no centro agora. Vamos só ajeitar a pontinha aqui. Então, prontinho aqui, finalizamos mais esse projeto. Aguardo vocês na próxima semana com mais um desta coleção. Um grande beijo, fiquem com Deus e que Ele nos abençoe.